O Corinthians, até o Godoy, primeiro você, Godoy, quando você tem a ideia que um time está destruído politicamente, está destruído financeiramente, tem que torcer para o seu maior rival para não ser campeão do mundo, porque é isso que acontece sempre. Isso eu não tenho. A dificuldade que existe em departamento amador. Eu estava escutando uma pessoa falar que não tem dinheiro para pagar o próximo mês, sabe? Aí você fala, mas se você tem um time titular, vai dar. Não vai dar. É difícil. Imagina para o treinador, para a comissão técnica trabalhar com um grupo de jogadores exigindo, né, no trabalho muito empenho, muita dedicação, e os jogadores com essa preocupação. Vamos receber, não vamos receber? Como será o comportamento, como será o... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do apito final apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto se mostrou aí muito preocupado com a política do Corinthians, mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouco do mercadão da bola do Corinthians. Timão quer ainda 4 jogadores para fortalecer o elenco aí no segundo semestre do Brasileirão. O Corinthians quer um atacante, quer um meia direito, quer um zagueiro e um lateral direito. Aí, sem dinheiro, vocês vão me perguntar, espera aí, como o Corinthians vai contratar 4 reforços? Vamos lembrar bem que o Corinthians estava aí há 3 anos atrás quebrado, e o Corinthians conseguiu contratar o William, Renato Augusto, Juliano, né? Já no meio do ano o Corinthians conseguiu outras contratações, por exemplo, Roger Guedes, né? Balbuena, Paulinho, são jogadores que o Corinthians conseguiu mesmo sem dinheiro. O Corinthians acaba contratando sem dinheiro. Prova disso é o Memphis Depay ano passado, né? Corinthians dizendo que está quebrado, né? E tem dívida, o Corinthians tem dívida, não está só dizendo, tem dívida às vezes. Mas acabou acertando aí com o Memphis Depay, fazendo um contrato aí astronômico, um contrato para mim de muita mordomia, um contrato que tudo que o Memphis pediu, o Corinthians aceitou. Mas, com certeza, o Corinthians ainda não duvide que fará aí de 3 a 4 contratações. Agora o Corinthians queria aí pagar, por exemplo, semana passada, 7 milhões de euros no atacante Biel do Sport de Portugal por 100% dos seus direitos econômicos. Por que não contratou o Mineirinho? Porque não contratou porque houve por parte dos ídolos corintianos e por parte da maioria da torcida do Corinthians uma rejeição, porque a torcida, os ídolos entendem que 7 milhões é muito dinheiro para um jogador como o Biel, que todo mundo entende aí como um jogador comum. É um jogador que vai chegar ao Corinthians para preencher o elenco e não chegar e colocar o manto sagrado, responsabilizar sendo titular. Então é um jogador comum que o Corinthians iria gastar muito dinheiro, porque 7 milhões de euros, se o Corinthians for ao mercado com responsabilidade, com sabedoria, consegue contratar um grande jogador que vai chegar e vai fazer a diferença para o Timão. Corinthians com Dorival Júnior e o diretor executivo Fabinho Soldado precisa de ter muita criatividade nas contratações. Como o clube está muito onerado, o Corinthians está buscando jogadores em final de contrato, jogadores que estão livres no mercado, porque desembolsar uma bagatela de 7 milhões é deixar o clube cada vez que passar mais endividado. Porque o Corinthians continua, mas presidente, diretores, esses sairão e o Corinthians continua nesse buraco sem fundo, devendo aí em torno de 2,5 bilhões. Para um clube brasileiro, eu entendo que é uma dívida impagável. Isso não é na gestão do presidente Augusto Melo, que iniciou-se dia 1º de janeiro de 2024. Isso é dos 50 anos para cá. Para mim, dos 50 anos para cá, o Corinthians faz uma gestão temerária.
uma gestão que preocupa muito o torcedor. E quando esses dirigentes saem do clube, o clube continua no fundo do poço e esses dirigentes não respondem por isso, porque todos estão nas suas devidas mansões, tranquilo, e o clube no fundo do poço. O torcedor que gasta dinheiro comprando ingresso caríssimo. Você vê que o Corinthians fez um jogo aí, relembrando a Libertadores de 2012 contra o Boca Juniors no final de semana, no sábado. O ingresso, que era um jogo comemorativo, era um jogo festivo, o ingresso estava R$100. Isso é um absurdo. Era um jogo de festa, onde o torcedor ia ver os seus ídolos, né? E como o Sheik, Paulinho, o Tite, entre vários jogadores. Também jogadores do Boca Juniors que fizeram história naquela noite do dia 4 de julho de 2012, onde o Corinthians se sagrou campeão pela primeira vez da Libertadores. E consecutivamente, no final de ano, dia 16 de dezembro, o Corinthians se sagrou campeão mundial diante do Chelsea, vencendo o jogo pelo placar de 1-0, gol de Guerreiro. O Chelsea tinha um timaço. Inclusive, naquele jogo, o Cássio, o goleiro Cássio do Corinthians, foi o melhor jogador em campo. Quando o goleiro é o melhor jogador em campo, significa dizer que ele foi muito exigido. O Cássio foi exigido porque, tecnicamente, o time do Chelsea era muito mais qualificado que o Corinthians. Onde o Corinthians ganhou esse jogo? Ganhou na raça, na determinação, na luta, na entrega, né? E o sistema tático do Corinthians, organizado pelo técnico Tite, foi muito perfeito naquele jogo. Corinthians fez um jogo que de lá para cá não fez mais. Um jogo muito próximo da perfeição. Um sistema tático bem montado, onde tinha um sistema defensivo muito qualificado, com Chicão, Paulo André, com Alessandro, aí numa cabeça de área espetacular com Ralf e Paulinho, e aí fazendo aquela jogada de infiltração, fazendo a transição de bola em velocidade. Tínhamos Danilo, que é um jogador extremamente inteligente, porque o jogador inteligente, ele joga com a bola no pé e joga sem a bola, porque quando ele tá com a bola, ele sabe construir, né, a jogada, e quando ele tá sem a bola, ele recompõe muito bem os espaços. Então o Corinthians fez um jogo assim, impecável, onde o Corinthians teve um êxito naquele jogo. O Palmeiras já jogou 2 vezes com o Chelsea no Mundial, e o time do Chelsea hoje, ele é menos qualificado do que o time do Chelsea em 2012, e o Palmeiras não conseguiu vencer. Então o Corinthians chegou na final pela primeira vez e fez um jogo histórico, onde o torcedor jamais vai esquecer desse jogo. Foi um jogo espetacular. Então o Corinthians precisa aí de contratar, tem que saber fazer as contratações para não onerar o clube mais do que está onerado. Infelizmente, o futebol hoje, ele está muito infracionado, as cifras são muito altas. Você vê que o Roberto no Corinthians hoje, ele ganha em torno de 2.200.000 por mês. Aí tínhamos o Igor Coronado, que rescindiu o seu contrato ano passado, semana passada, que ganhava em torno, juntamente com o seu staff, em torno de 2 milhões e pouquinho, valor esse aproximado. E hoje tem no elenco aí o Memphis Depay, o holandês, que ganha em torno, com os gatilhos dos contratos, cumprindo as metas, mais de 6 milhões de reais por mês, porque só o salário dele são 3 milhões, mas existem vários gatilhos no contrato. Que gatilhos são esses? Ó, ele tem a maioria da porcentagem da conquista do Paulistão. Ó, o Paulistão pagou o Corinthians em torno de 5 milhões de reais. Só que para o Memphis está estipulado dentro do contrato 4 milhões e 700 é do Memphis. Ou seja, isso livre de imposto, como está dentro do contrato, o Corinthians recebendo o prêmio da Federação Paulista, ainda terá que tirar do bolso para completar o valor por Memphis. O Memphis, a cada
15 participações por gols, o Memphis recebe mais 1,5 milhão. Então, um contrato que a diretoria do Corinthians não foi profissional. A diretoria do Corinthians foi amadora, inexperiente. Por quê? Os empresários do Memphis pediram todas as mordomias possíveis e a diretoria do Corinthians aceitou. Por exemplo, o Memphis mora num apartamento que o Corinthians paga para ele. Não é apartamento, na verdade aquilo é um hotel luxuoso de 1.175 metros, onde o Corinthians paga em torno de 279 mil reais por mês. Isso significa 9 mil reais por dia, com direito a uma cozinheira pessoal, 2 seguranças e um carro blindado. Cara, isso é inadmissível para um clube da estrutura do Corinthians. Clube nenhum no mundo pode fazer isso. Eu quero ver se o Real Madrid, que tem estrutura financeira, porque não pode comparar o euro, não pode comparar o dólar com o real. A nossa moeda, perante a essas moedas do exterior, ela é desvalorizada. Então, o Chelsea não pagaria isso para o Memphis Depay, o Liverpool, o Real Madrid, o Manchester City, o Barcelona. É só o Corinthians para fazer um contrato caótico, como a diretoria do Corinthians fez. Então, é por isso que o clube hoje está nesse fundo do poço, um buraco sem fim. E o craque Neto acabou se mostrando muito preocupado com a diretoria do Corinthians, que vive aí um caos, um dilema na sua gestão, até porque o Corinthians hoje não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores do mês que vem. Isso não é a minha opinião, isso é informação. O Corinthians, no mês passado, teve que fazer adiantamento dos seus parceiros para pagar os jogadores. Eu estou falando de salário. Não estou falando de premiação, que o Corinthians ainda está atrasado. Não estou falando de luva, que o Corinthians também está atrasado. Não estou falando de direito de imagem, que o Corinthians está atrasado. Com a maioria do elenco, inclusive com o Memphis Depay, que tem a maior quantia. Então, é preocupante o que os dirigentes do Corinthians fazem. E aí o técnico Dorival Júnior está se recorrendo aí às categorias de base para tentar aí trazer um jovem, né, para o profissional e conseguir aí ter resultado. Então a diretoria do Corinthians vive uma baderna, vive uma bagunça. Infelizmente o Corinthians hoje aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas do futebol, tendo em vista que, destituído do cargo, Augusto Melo acabou aí sendo indiciado pela Polícia Civil. Alguém lembra aí do caso da Vaidbet, que rescindiu com o Corinthians? Alguém lembra? Então a Polícia Civil encontrou irregularidade nos depoimentos de Augusto Melo e dos seus ex-diretores, Marcelo Mariano, Alex Cassundé e Sérgio Moura. Qual que foi o problema dos depoimentos? É que a polícia entende que houve nessas tratativas, nessas negociações, houve associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. A polícia já indiciou Augusto Melo. E se o Ministério Público acabar oferecendo denúncia, Augusto Melo e seus ex-diretores passarão a ser réus dentro do processo. E para completar, dia 26 de maio, Augusto Melo acabou sendo destituído pela votação do sócio. Acabou sofrendo aí um afastamento. E dia 9 de agosto haverá Assembleia Geral do Sócio. Para quê? Para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzi-lo ao cargo. Então são coisas à parte. A Polícia Civil está tratando do inquérito policial e o sócio, a Assembleia Geral do Sócio, eles estão tratando do afastamento do Augusto Melo. Acredito eu que Augusto Melo será impeachmentado. Por quê? Porque ele fez várias coisas que não agradaram os sócios corintianos. Por exemplo, contratar 86 jogadores para a base. Isso é um absurdo. Acabou contratando para a base um filho de um diretor, né? Isso deixou os diretores
alerta com toda a situação. O Corinthians acabou aí, na pessoa do presidente Augusto Melo, gastando em torno de 1 ano e 5 meses, 829 milhões. E quando foi fazer o balanço, aí o Conselho Fiscal não aprovou as contas do presidente Augusto Melo. Então o Corinthians hoje é lamentável. Eu concordo com o Craque Neto. O Craque Neto tem toda a razão do mundo de se preocupar com a situação que o Corinthians está passando. E infelizmente, nesse momento, eu não vejo aí saída. Porque as pessoas que estão lá são amadoras, as pessoas que estão no poder são irresponsáveis, as pessoas que estão no Corinthians estão pensando no seu bem pessoal, no seu bem próprio, no seu umbigo e não no bem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Enquanto tiver essa administração no Corinthians, tiver essas pessoas irresponsáveis, o Corinthians não vai sair desse buraco sem fim. Então, Craque Neto, parabéns pela posição e eu concordo plenamente, a minha opinião é a mesma em relação a tudo que está acontecendo no Corinthians, que com essa gestão amadora sai presidente, entra presidente e nada melhora. A gente tá vendo que o Palmeiras e o Flamengo têm feito uma gestão espetacular no futebol, né? E com isso os clubes, tanto quanto o Palmeiras quanto o Flamengo, estão colhendo os seus frutos, né? Disputando de Mundial, conquistando Brasileiro, Copa do Brasil, conquistando Libertadores, né? E o Corinthians precisa voltar ao cenário do futebol com grandes conquistas. Gente, e aí, o que vocês acharam da opinião do Craque Neto? Craque Neto tem razão de dar a opinião preocupado? Eu também prestei atenção aqui no Mano, que é um corintiano, assim muito corintiano. Ele também, o Mano entende que o Memphis sair do Corinthians seria bom, porque o Corinthians está buscando, né, reduzir a folha salarial em 30%, dizendo do futebol, né? E o Memphis, que ganha quase 6 milhões de reais por mês, se sair, a folha salarial do Corinthians, ó, vai dar aquela aliviada. Então, o custo-benefício do Mano, resumindo a situação, ele é pior para o Corinthians do que o retorno que dá para o Corinthians. Infelizmente, né, o Memphis, a vez que o Corinthians mais precisou dele, que foi na pré-Libertadores, foi na Sul-Americana, ele não correspondeu o suficiente para levar o Corinthians aí o grupo de fase da pré-Libertadores e classificar o Corinthians aí na Sul-Americana. E aí, fiel, vocês concordam com o Mano? Vocês concordam com o Craque Neto? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.